Olá, alunos, tudo bom? Aula voltada para o sétimo ano, né? Vera Bergman. Conforme prometido, a gente vai falar Estado moderno, absolutismo e mercantilismo, tá? Especificamente, nesse caso aqui, a gente vai iniciar fortalecimento do poder real, né? E a monarquia inglesa, como é que ela começou, tá? Aula rápida, só para retomar um pouco de conteúdo, tá? Então, vamos lá. Fortalecimento do poder real, tá? O que a gente tem que ter na cabeça, tá? Processo de aliança política ocorrido entre a burguesia e a autoridade real. Simples assim. Para isso se formar, isso eu já repeti várias vezes, muitas vezes, sobretudo no sétimo G. Tá? Padronização dos impostos e moedas nacionais. Como que você vai negociar se você tem moedas diferentes? Né? Você não consegue fazer uma coisa, um padrão quando você tem uma banana e uma laranja. Você tem que ter as duas coisas. Nesse caso aqui, você padroniza os impostos e as moedas nacionais. Fato. E o principal, formação dos exércitos. Ou seja, você vai ter um exército nacional, você deixa de ter aquelas milícias de burguesia, né? Que são, você tem de tudo ali, né? Não tem um exército profissional, tá? Que fique bem claro isso. Isso vai acontecer na Europa inteira. Então, assim, aqui tem um texto, né, do Huberman. O que ele vai dizer aqui? Tem alguns pontos importantes, né? Que nem eu passo para vocês. Quando você pega um texto assim, você tem que fazer uma leitura e tirar os pontos importantes. Então, assim, o que ele está dizendo ali? O rei foi um aliado forte nas cidades na luta contra os senhores. Perfeito. Nesse ponto, ele vai derrubar, né, o poder lá dos senhores feudais. Detalhe, os cidadãos vão auxiliar com empréstimos em dinheiro. Então, vamos fazer o link. Imposto, né? Como que você mantém o rei? O rei precisa de dinheiro. Perfeito. Então, vamos lá. Isso era importante porque, com o dinheiro, o rei podia dispensar ajuda militar de seus vassalos, podia contratar e pagar um exército pronto sempre a seu serviço. Um exército profissional foi o que eu falei agora há pouco. Os soldados feudais não tinham preparo nem organização regular que lhes permitisse atuar em conjunto e harmonia. Por isso, um exército pago para combater, bem treinado e disciplinado, sempre pronto quando ele dele necessitava, constituía um grande avanço. Ou seja, o rei fica muito forte, tá? Voltando um pouquinho nas aulas passadas, né? A gente tem a reforma contra a reforma. Reforma contra a reforma, o que aconteceu? Você tem a autoridade do Papa diminuindo, ou seja, o rei cada vez vai crescendo mais. Lá na frente vai se transformar no absolutismo, que é o que a gente está tendo agora, em sala de aula, tá? Então vamos lá, consequências, resultados, tá? A burguesia proporcionava recursos financeiros ao rei. Padronização nacional, lá a moedinha aparecendo. Formação de exércitos pagos. Qual que é qual que é a consequência disso? Ter domínio de uma força militar disposta a combater em troca de um favorecimento material imediato, um exército pronto. Enfraquecimento dos senhores feudais, né? Então, assim, a gente vai ter lá a transferência e a centralização do poder político, ou seja, o poder político passa daquele monte de senhor feudal e passa a ficar só na mão do rei. Maravilha. Isso que a gente acabou de falar é o quê? Fortalecimento do poder real, como um todo. Agora a gente vai ver um por um. Vamos começar pelos ingleses, tá? A monarquia nacional inglesa foi uma das primeiras a formar-se, sendo que no seu processo de constituição ocorreu entre os séculos 11 e 13. Perfeito. Símbolo da monarquia inglesa, tá aí, tá? Se os meninos aí que gostam de futebol tirarem a coroa, vocês vão ver que esse é o logotipo, né, o emblema que a seleção da Inglaterra usa até hoje no seu uniforme. Perfeito. Então vamos lá. Até o século XII, as ilhas que formam o atual Reino Unido não possuíam unidade política. Olha lá, ó. Você tem lá vários recortes. Você não tem, né, um único lugar. Lembrando que a Inglaterra não é toda a ilha, tá? Tem vários países ali. Tem Escócia, Irlanda, e daí por diante. Mas nesse período, isso não tinha esse nome. Você tinha vários, né? Tudo quebrado. Ou seja, constituía um bloco de 4 reinos independentes dos povos anglo-saxões. Perfeito? Então, tudo quebradinho. Porém, né, segunda metade ali do século, né, 11, os normandos também haviam ocupado o território dos ingleses, formando uma nobreza propensa à administração central. Ou seja, quem que são os normandos? Lembra dos vikings? Os vikings vão invadir a ilha da Inglaterra e eles vão formar ali, né, alianças, enfim, vão dominar. Ou seja, vai ter uma mescla entre povos, tá? Anglo-saxões, bem antigamente lá os bretões, todo mundo andou pela ilha. Os romanos,
bretões, anglo-saxões e agora os normandos. Os normandos vão formar uma classe, que fique bem claro isso, vão formar uma classe, tá? E eles vão, né, se propor ali a fazer uma administração. Perfeito. Assim sendo, o processo efetivo da centralização monárquica começou com o rei Henrique II. Tá ali a carinha dele, ó. Henrique II, tá? Ele vai ter assim um papel diferente dos demais. Ele vai ser assim, o rei, né? O rei daquela região. Maravilha. Depois dele, né, já formado como monarquia inglesa, vamos ter o Ricardo Coração de Leão. Ricardo Coração de Leão, ele é um cara muito voltado para a guerra. O que vai acontecer? Dois pontos principais. Ele vai combater sempre os franceses. E ele vai ter uma disposição absurda para combater nas cruzadas, ou seja, ele dispensou muito dinheiro do reino inglês para quê? Para combater lá no Oriente Médio contra os muçulmanos, para libertar Jerusalém, a Terra Santa, perfeito? Isso vai gerar, assim, algumas... Ninguém gosta de pagar imposto, né? Então, assim, para bancar as guerras, lembrem-se, eu sempre repito para vocês, guerra custa dinheiro. Para bancar as guerras do Ricardo Coração de Leão custava caro. Depois do Ricardo Coração de Leão, a gente vai ter, né, o João Sem Terra. O João Sem Terra tem cara ali, ó, tá caído até no trono, tá vendo? Então, o que vai acontecer? O João Sem Terra, ele vai subir os impostos. E daí, a partir disso, vai ter o quê? Vai ter a criação da Carta Magna, né? Ou Magna Carta, tá? Isso aí vai limitar os poderes do rei, tá? O João Sem Terra que vai dar o início a essa limitação. Maravilha. A Magna Carta, ela vai ser proposta, tá? Que é um acordo feudal entre o monarca e os nobres, e ela vai colocar assim algumas limitações, né? Enfim, no rei. E também, detalhe, vai ser o símbolo do parlamentarismo. Lembrando, a Inglaterra ela é um sistema parlamentar até hoje, tá? Você tem lá o primeiro-ministro. Perfeito. Isso aqui é bem resumido, tá, pessoal? Só para a gente relembrar um pouquinho antes da prova. Detalhe, o parlamento inglês vai ser criado e ele vai ser formado por duas câmaras, a dos nobres e a dos comuns. Ali é uma foto antiga que vocês estão vendo do lado. O parlamento atual está ali hoje em dia na Inglaterra, eles ficam de frente uns para os outros. Não mudou muita coisa, tá, pessoal? É desse jeito ainda. Tá? Então, assim, o parlamento ele vai dar uma consistência política na Inglaterra. Detalhe, sobretudo após a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos vai trazer uma coisa que eu comento na aula com vocês. Ela vai trazer aquele sentimento de unidade nacional, sentimento de ser inglês. Tá? Logo após isso, a gente vai ter ali uma disputa entre duas famílias, né, muito famosas na Inglaterra. A gente vai ter Stuart e os Tudor, e os Tudor vão ser vencedores. Não vou cobrar isso na prova, tá? Não vou cobrar isso em avaliações, porque isso aí a gente poderia falar um ano inteiro só sobre essa Guerra das Rosas, que a gente chama, tá? Mas no caso, a dinastia Tudor vai ser a vencedora. O que vai acontecer? Né? Os Lancasters, né? As famílias nobres dos Lancasters e dos Yorks, tá? Vão fazer uma fusão, tá? Tanto é que você tem ali as duas rosas sendo unificadas. E daí o que vai acontecer? A gente vai ter uma unificação total na Inglaterra, tá? Essas famílias vão se unir e você vai ter uma dinastia de sangue real.